Olá a todos, eu sou a Maria Raquel Marim, jornalista, e estamos aqui na Ensino, começando mais um podcast, EnsinoCast, e como convidada de hoje estou com a Alessandra Salgado, ela que é gerente de qualidade e segurança do paciente. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Raquel, obrigada pelo convite da Ensino. E estou à disposição para a nossa conversa. Que ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Estamos na Semana de Segurança do Paciente, né? E eu queria que, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, né? Contar um pouquinho da sua trajetória profissional. E aí a gente começa com as nossas perguntas. Sim, Raquel, eu sou Alessandra, enfermeira de formação, gerente de qualidade e segurança do paciente do Complexo Hospitalar de Niterói, um dos hospitais da rede DASA. A gente está falando da semana, a gente está falando do mês da segurança, a gente está falando do dia, mas a qualidade e segurança do paciente é a nossa bandeira dentro da companhia, dentro do hospital diária. E aí eu estou muito satisfeita de ter vindo aqui, obrigada pelo convite, obrigada a Ensino, o tema é importante e mais do que isso a campanha é importante. A campanha ela é mundial, então todo mundo está falando agora sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, organizando as suas ações dentro das suas instituições, sejam hospitalares, sejam diagnósticas. A população acaba também aprendendo um pouco com isso, então é sempre um prazer falar desse assunto. Segurança realmente é o que move a gente. Que bom, Alessandra. Então vamos começar, né? Vamos para a nossa primeira pergunta. Você já falou um pouco, né, sobre isso, mas só para a gente dar mais um pouco de contexto, né, para quem está nos acompanhando aqui. Por que a segurança do paciente ela é uma prioridade global, né? E qual é a importância, né? Como que se vincula a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico correto com essa questão da segurança do paciente? Desde muitos anos, as principais publicações elas trazem que eventos relacionados à saúde, né, ou ao que a gente deixa de fazer, elas são principais causas de morte no mundo. E aí isso pode diferir entre países que têm mais ou menos facilidade nessa mensuração, mas ela fica ali entre a terceira, quinta causa de morte evitáveis, inclusive, né? A gente usa esse termo evitável. E aí a gente tem no mundo um plano de segurança que ele é de 2021 até 2030, né? Então, um plano de ação global para a segurança do paciente e todo ano temas diferentes com abordagens diferentes dentro de um grande tópico de segurança do paciente, eles vão sendo abordados e para que a gente traga luz a determinados pontos. E aí esse ano, entendendo que também a OMS publicou que 16% dos eventos adversos na área de saúde, elas podem estar relacionados a diagnósticos, né, desde diagnósticos errados, desde diagnósticos equivocados ou entendimentos equivocados de todas as partes, elas causam danos aos pacientes. Por isso a importância não só do plano de ação global, mas também da campanha desse ano. Perfeito, Alessandra. Então você já, na verdade, já um pouco que respondeu a segunda pergunta, mas só para a gente também trazer luz, né, a quem está nos acompanhando. Então, o tema desse ano é melhorar o diagnóstico, né, para a segurança do paciente, não é isso? Sim, Raquel, o tema, melhorar o diagnóstico para a segurança do paciente e o lema da campanha, diagnósticos corretos, pacientes seguros. Alessandra, aproveitando que você já se antecipou e falou um pouquinho sobre o tema desse ano, eu queria só que você explicasse um pouco mais no detalhe qual é a importância, né, então, da gente ter um diagnóstico correto, né, para a segurança do paciente, que é exatamente o tema desse ano. Perfeito. Dentro dos objetivos da campanha, a gente tem que os diagnósticos eles sejam mais assertivos, e eles compreendem desde da sua origem, que é um pedido para uma investigação. A gente está falando de um pedido médico ou de um apontamento médico da equipe assistencial. Tanto para
exames de imagem quanto para exames laboratoriais. Então, eles são complementares, eles fazem apoio a um diagnóstico ou um tratamento que está proposto pelo médico. E dentro desse ciclo, né, que vai desde a indicação, as condições do paciente de realizar esse exame, o pedido propriamente dito e a explicação do que ele está buscando, até a realização, se for o caso de exame laboratorial, a coleta, o processamento disso e o resultado que a gente chama de laudo e as providências a respeito desse laudo, os desdobramentos. Então, entendendo esse grande processo como tema, a gente justifica dessa forma, né, os objetivos da campanha. Ah, perfeito. E aí você enumerou, né, várias questões que são extremamente importantes para garantir esse diagnóstico. E aí eu te faço uma nova pergunta. Mediante a tudo isso, né, que é fundamental para chegar nesse diagnóstico correto, quais são os principais desafios que as organizações de saúde enfrentam para isso, para chegar nesse diagnóstico correto? O primeiro desafio é o acesso do paciente às instituições que vão fazer a solicitação do diagnóstico e o diagnóstico propriamente dito. Então, a gente está falando do Brasil, a gente tem uma população coberta por saúde complementar de cerca de 24% da população. É um número pequeno, significa que então os outros 76% eles não têm cobertura de saúde suplementar. Então, nem sempre o paciente tem acesso ao que ele precisa no tempo oportuno do desenvolvimento da doença ou daquele diagnóstico, sintoma que o está incomodando e muitas vezes que são doenças complexas. E dentro dessa complexidade, né, todo o sistema precisa abarcar a solução para esse paciente, né, que pode acontecer dentro de uma mesma organização ou pode envolver outras organizações. Então, entendendo esse número, o primeiro desafio é o acesso. O segundo é o conhecimento do paciente, conhecimento da família, e a gente tem também o médico, que a gente chama médico assistente ou médico requisitor desses exames, desses diagnósticos, com relação a quem vai fazer os exames, ou o médico da imagem, o médico do laboratório. Então, pensando na emergência, as emergências com tempos de atendimento restrito, com números de pacientes para serem atendidos dentro de um dia ou de um ambulatório também. Então, a rapidez das entrevistas, da coleta desse histórico do paciente, do que ele traz, muitas vezes exames anteriores que ele traz também consigo, que podem elucidar, ouvir as queixas desse paciente, observações que a família também pode muitas vezes ajudar, já daria um bom andamento nesse diagnóstico. Perfeito. E aí, bom, a gente falou dos principais desafios, né, enfrentados aí pelas organizações em saúde, e além desses desafios, como que as instituições, né, de saúde, né, os hospitais, enfim, eles podem assegurar que estão utilizando as melhores práticas para garantir esse diagnóstico correto, né? Os hospitais privados e a rede que eu represento são hospitais que buscam certificações de qualidade. Então, o que a gente chama de acreditação, né? Dentro desse complexo de acreditações, dentro do CHN, a gente tem uma acreditação internacional chamada Qimenton, e nesse pacote de requisitos que são exigidos, né, nós estamos num terceiro ciclo de acreditação, ela aconteceu em 2017 e agora recentemente, em abril desse ano, nós fomos recertificados. Isso então acontece a cada 3 anos. 3 anos. Ciclos de 3 anos. E nesse pacote de requisitos, há uma exigência muito grande de práticas, tanto práticas que são legislações, então elas são obrigatórias, mas práticas que são voltadas para a literatura, elas são fundamentadas e elas são exigidas da instituição. Desde a hora que o paciente marca ou agenda um procedimento, até a hora que ele recebe esse laudo e pode ou não dar continuidade no tratamento, dependendo da especialidade ali que a gente tem para oferecer, e falando do complexo, a gente tem bastantes. E essas exigências, elas qualificam
o hospital. A acreditação em si, essas exigências, elas qualificam a instituição. Então, quando o público vai buscar um hospital ou vai buscar uma área diagnóstica ou uma unidade diagnóstica, a acreditação acaba sendo um diferencial, já que no pacote ela traz essas regras, né, que precisam ser cumpridas, essas normas que precisam ser cumpridas. O outro ponto também que é importante a gente falar, Raquel, é sobre o termo de consentimento do paciente. Também não deixa de ser uma prática exigida pela acreditação, mas ela é muito mais do que isso, né? E às vezes quando a gente usa essa palavra, termo, a gente pode se referir a um formulário. Sim. Mas ele é muito maior do que um formulário, porque esse conceito de termo está em quem vai fazer a solicitação do exame ou de uma cirurgia ou de um procedimento para validar um diagnóstico ou para perceber um diagnóstico ou fazer um tratamento, ele precisa levar ao conhecimento do paciente o motivo, o momento do paciente, o momento da doença, os riscos que se apresenta, tanto fazendo ou se negando a fazer o procedimento. Se cabe naquele momento de doença, de gravidade, né, ou de condição do paciente. E aí esse termo, ele precisa sim ser aplicado, ele ao final do conceito, a gente está falando de uma formalização, e aí sim de um formulário, onde o médico que está aplicando, ele assina, o paciente também, entendendo que as partes fizeram os seus papéis e as suas responsabilidades. E a responsabilidade também do paciente, ela está dentro desse conceito, né? De buscar entender o que está acontecendo com ele, como ele pode agir, fazendo com que esse procedimento ou exame seja satisfatório dentro do que ele pode oferecer. Então, tem até um conceito de 3 perguntas para a segurança do paciente, que foi tema passado, inclusive do ano passado. Como que eu faço, como que eu me comporto para que a gente tenha um bom desfecho. Entendi. E a família, né, que não só apoia, mas também traz bastantes informações. Pode ser que ela saia de um diagnóstico com deveres e responsabilidades também para o sucesso da recuperação desse paciente ou da manutenção desse paciente ao longo dos próximos dias, meses ou até do resto da vida. Eu achei bem interessante essa questão do termo, né, de consentimento, porque ele vai desde da informação, né, o termo de consentimento, ele traz uma informação para o paciente, sim, né, então é informativo, traz conhecimento sobre, né, o diagnóstico, mas ele também traz uma consciência, né, de o que eu vou fazer talvez daqui para frente, né, quais são as minhas ações. E aí você falou muito dessa coisa de que o médico assina e o paciente assina, então é uma parceria, né, uma relação de parceria, né. Uma parceria, e está nos direitos do paciente também entender que ele não quer ser submetido. Então, ele se negar. E às vezes, para a gente que trabalha na área de saúde, é um dilema. Porque a gente entende que se está no protocolo, se está na boa prática, se está no livro, é para fazer. Mas muitas vezes o paciente, ele tem esse direito de recusar. Ou de recusar naquele momento, ou tentar entender melhor, ou buscar uma segunda opinião, ou buscar uma outra instituição que ele, né, inspire confiança. E nem sempre é fácil para quem trabalha com isso aceitar, né? Mas é um direito dele, precisa ser assegurado. Perfeito. Obrigada, Alessandra. Eu tenho mais uma pergunta aqui, porque a gente tem falado muito sobre novas tecnologias, né? Eu acho que isso está presente em todas as profissões, né? Então, eu acho que a gente sempre fala, né? As tecnologias a gente tem que usar ao nosso favor, né? Então, tem que saber quais e como usá-las da melhor forma. E aí, nesse sentido, para esse tipo, né, de estudo que a gente está falando aqui sobre diagnóstico precoce, diagnóstico correto, se antecipar
antecipar o diagnóstico, então ter um diagnóstico preciso e cada vez mais antecipado, né? Existem novas tecnologias, né, inovações que estejam sendo aplicadas, né, nessa área para que isso aconteça? Bastantes. Quando a gente pensa em laboratório, por exemplo, laboratório de análise clínica, ao longo dos anos, como o processo foi automatizado. Então, a gente consegue fazê-lo mais seguro. Uhum. Sempre, né, com aquele conceito de que nunca a tecnologia sozinha, né, ela não vai conseguir sozinha fazer nada por nós, então a gente nunca vai deixar de ter a figura do médico que estudou com consciência, atualizado, humano, e com a caneta na mão, que a gente costuma falar, né? Essa figura ela não pode deixar de existir, e a tecnologia eu não entendo que ela agrida de forma nenhuma isso. E a gente também pode levar isso para os demais profissionais, multiprofissionais, né? São muitos, cada vez mais, a gente não consegue viver sem, dentro de uma instituição pequena, grande, complexa, menos complexa. E entendendo que a tecnologia sozinha não subsiste, mas ela vem para apoiar. A automação ela é fundamental, as máquinas cada vez mais. Em laboratório a gente consegue muito mais indicadores mais claros, a urgência muito mais clara para ela ser tratada. Nas imagens a gente também tem softwares já hoje, né, que buscam palavras, buscam frases que podem aparecer ali, tanto no pedido, no prontuário, no laudo, que possam direcionar o médico que está laudando, ou o médico que está recebendo esse laudo, que pediu o exame. E aí, com tudo isso, a gente está falando de comunicação o tempo todo. E nenhuma tecnologia vai substituir isso, né? Vai substituir a comunicação de quem está... O que ele está buscando, o que ele quer com aquele diagnóstico, o que o outro médico da imagem ou do laboratório, o técnico, pode oferecer para apoiar esse diagnóstico, né? Então, a comunicação é fundamental. Mas dentro da tecnologia, a inteligência artificial, ela pode trazer bastantes... Prontuários eletrônicos poderiam nos ajudar, né, bastante também com relação à tecnologia. Que acaba automatizando alguns processos que, né... Agilizando, né? Aumentando a sensibilidade, então a gente consegue dar acesso a mais pacientes, ao mesmo tempo melhorando a especificidade, então a gente consegue chegar, né, num detalhamento muito maior. E escalabilidade também, né? Sim. Sim. Perfeito. Então, a gente está falando de profissionais, a gente está falando de novas tecnologias, e aí, como você falou, né, as novas tecnologias, elas são super importantes, a gente precisa utilizá-las da forma correta, né, mas nunca abrindo mão do profissional, né, daquela, né, como você falou, da humanização, do médico e outros profissionais que estão envolvidos, né, em toda essa temática, né, que envolve tantos profissionais. E aí, falando sobre isso, a gente precisa falar de treinamento, né, de capacitação. Você falou no início da nossa conversa sobre as acreditações, né, que você, inclusive, está atrelada muito nessa parte. Então, um dos papéis fundamentais dessas, né, das organizações em saúde é garantir que os seus profissionais estejam treinados, capacitados, atualizados, e aí pensando nesse tema, né, do diagnóstico, né, da importância, né, da segurança do paciente, e o tema desse ano que é o diagnóstico correto, o que você pode falar sobre os treinamentos que são necessários, né, para garantir isso? Pensando em acreditação, existem um número de assuntos que fazem parte da admissão de qualquer pessoa que vá trabalhar na instituição. Pensando no médico também, o próprio cadastro já exige isso, né? Habilitação para algumas especialidades, não só habilitação, mas proficiência também, e que são comprovados através de evidências de treinamento. Dentro desse mesmo pacote, os treinamentos que são oferecidos pela instituição, no caso do hospital que eu represento, mas dos hospitais de uma forma geral, especialmente os que estão acreditados, é uma exigência. Uhum. A questão do treinamento, ela é fundamental, ela é importante.
Mas a gente vai além com relação à adesão também, né? Então, muitas vezes a gente percebe que eu posso estar treinado, mas eu não faço adesão àquela prática, né? Então, saindo um pouquinho aqui do tema da campanha desse ano, mas voltando em temas de campanhas anteriores, a própria higienização das mãos, ela é um exemplo, né? Se a gente pede para demonstrar como fazer, a gente tem um volume grande de pessoas que conseguem demonstrar, mas fazer nem sempre. Então, nem sempre é pela falta do treinamento. Uhum. Né? De qualquer forma, o treinamento é importante, é fundamental. E o treinamento com as tecnologias, né? Porque a gente está falando, acabamos de falar a respeito de prontuário, acabamos de falar a respeito de comunicação. Então, metodologia e técnica fazem com que a gente tenha uma força maior desses treinamentos, né? Que não sejam treinamentos só por plataformas, ou por provas, ou por escutar e depois a gente não praticar, né? Não adianta você ter a teoria, ser certificado e não colocar em prática, né? Muito bom. Falando nisso, Alessandra, queria aproveitar para falar um pouquinho, né? A Ensino é justamente uma escola, né, de formação continuada para profissionais de saúde. E a gente tem exatamente desenvolvido esses cursos, né, para garantir que esses profissionais não entrem somente nas instituições, né, de saúde, mas que se mantenham sempre capacitados e treinados. Então os cursos precisam ser atualizados, né? Porque existem formações que são necessárias, como você falou. O profissional vai começar a trabalhar naquela organização de saúde, ele vai fazer aquele curso. Mas e aí, fez e acabou? Nunca mais vai precisar revisitar esse conteúdo? Não, é por isso que são conteúdos que precisam estar constantemente atualizados, porque as coisas também mudam, né? Muito bom, Raquel, essa fala a respeito do treinamento, né, e de como o profissional ele se prepara. Existe sim uma obrigatoriedade muito grande nas instituições, especialmente as acreditadas, em entregar esses treinamentos, mas também existe a minha responsabilidade, né, como profissional de saúde, estar preparado e me manter, conforme você falou, me manter preparado. Pode ser que as práticas elas sejam revisadas, elas sejam atualizadas, né? E eu, como profissional, preciso sim me manter atualizado. E a gente não está falando só de profissionais médicos, mas de todas as multiprofissões, como a gente estava comentando. Para você ter uma ideia, o Quimentum, ele cita 32 práticas obrigatórias e praticamente todas elas são dependentes de treinamento, elas são dependentes do nosso desenvolvimento pessoal. Então a gente falou da higienização das mãos já aqui, agora há pouco a gente falou sobre a transferência do cuidado, todas as práticas, o pacote de práticas de controle de infecção, as questões relacionadas ao uso de medicamentos, todos esses temas, praticamente todos que a gente está falando aqui, eles já foram temas de campanhas em anos anteriores, né? Ou outros serão nos próximos anos. Especialmente a cadeia medicamentosa, né? Que é um grande ponto dentro dos hospitais, um ponto onde está o risco. Uhum. Então, a gente consegue, sim, dentro dessas HOPs, dessas práticas, buscar, independente da instituição, mas buscar por meios próprios o conhecimento para se manter atualizado e fazer diferença dentro dos hospitais ou dentro das unidades que a gente tiver hoje. Perfeito, Alessandra. Eu fico pensando, né? Eu tô aqui conversando com você e fico só, né, pensando algumas questões, né? O quanto a gente estava falando sobre as tecnologias e aí você deve ouvir isso direto, né? O quanto que as pessoas que são leigas, que não estudaram, né, ficam buscando informações fora, né, das instituições mesmo de saúde, né? Ah, calma aí, o médico falou isso, mas eu vou pesquisar aqui no Google, eu vou fazer isso. E aí a gente está falando de algo que já foi informado, o paciente já tem conhecimento, a família já tem conhecimento, mas além de buscar um conhecimento de fato com o profissional, as pessoas buscam conhecimento alternativo, né? E isso pode ser prejudicial para, né, a segurança do paciente, né? Porque aí decidem por conta própria. Eu já confesso que eu já ouvi histórias do exemplo, tá? Foi protocolado, né, na receita veio para dar um medicamento, um antibiótico para a criança, por 7 dias. Ah, mas aí chegou no 5º dia, ele já estava ótimo, suspendi o antibiótico. Então, assim, é muito preocupante, né, o quanto é importante, de fato, que as pessoas sigam aquilo que está sendo explicado
pelo profissional que estudou para isso, né? Isso que você está falando, Raquel, é muito importante. A gente, como leigo, né, tem uma gama de informações muito grande na internet, boas informações, mas também informações ruins, informações erradas, inclusive, né? E aí, dentro do conceito de hospitais e de clínicas, a gente usa um conceito de alta confiabilidade, que é composto por alguns fatores. A acreditação, ela contribui para que a gente tenha uma organização de alta confiabilidade, não é um único, a gente também mensura satisfação do cliente, experiência do paciente, a questão da efetividade de custos, né? Já que também estamos restritos enquanto economia, enquanto país, enquanto saúde suplementar, saúde pública, a gente não pode deixar de pensar nisso, né? O recurso certo, no lugar certo, no tamanho certo. E aí, quando a gente pensa em alta confiabilidade, né, é eu procurar uma instituição que eu possa tirar as minhas dúvidas, e até essa, né? Eu estou levando um antibiótico com 7 dias, doutor, mas e se a criança melhorar? E se o meu sintoma melhorar, eu posso parar ou eu não posso parar ou eu não devo parar? Né? A questão dos horários, né? Como eu falei, a cadeia medicamentosa dentro de uma instituição, ela é um ponto sensível de risco, mas é o ponto que passa pelos benefícios, né? O paciente interna para ser tratado, para ser cuidado, para melhorar quando é possível, né? Ou para ser confortado quando ele não pode ter melhora ou cura. E dificilmente a gente não vai passar por cadeia medicamentosa nas instituições, assim como também muitas vezes a gente passa na nossa casa, quando a gente não está internado, que é o exemplo que você deu. Perfeito. Além de todas essas dificuldades, né, desses enfrentamentos que as organizações em saúde, elas passam, né, elas vivenciam, né, porque às vezes a gente só enxerga um lado, né, a gente enxerga o lado do paciente, da família do paciente, mas tem toda a dificuldade dos hospitais, das clínicas, né, para que as coisas, tudo caminhe da forma correta, e isso depende muito, né, do outro lado. E falando sobre barreiras, eu queria que, se você pudesse me dizer assim, quais são, né? Se existem barreiras, né, que os sistemas de saúde enfrentam para melhorar de fato esse diagnóstico, né? O diagnóstico do paciente. Sim, existem barreiras. As práticas exigidas da acreditação, como eu falei, elas são essas, né, parte delas. Existem também os indicadores de qualidade e de segurança que esses serviços medem. Então, quando a gente pensa tanto em laboratório quanto em serviços de imagem, né, a gente tem assertividade de laudo, por exemplo, né, é o nome de um indicador, que ele vai falar a respeito de como aquele laudo saiu dentro do tempo correto, ainda tem isso, né? O tempo para que quem solicitou tome a decisão. E aí, quando a gente fala em hospital, né, nós estamos falando de um mundo. Dentro de uma emergência, pode ser que o médico emergencista ele necessite do laudo para conduta imediata. E pode ser que, no pedido de exame de um paciente internado, possa aguardar. Né? Então, a gente tem um processo de fazer a segunda opinião a respeito do laudo, para que a gente tenha esse laudo tecnicamente bem feito. E a gente mensura todas as vezes que precisam ser retificados, que precisa de uma reconvocação que seja do paciente, que precisa entrar em contato com o médico assistente. Tem um conceito também chamado valor crítico, que tanto para laboratório quanto para imagem ele também é existente, que é quando a área diagnóstica ela encontra valores que são perigosos. E aí é necessário que o médico que pediu, o médico assistente, que a gente chama, correlacione com a clínica do paciente. Então, nesse caso, tanto o laboratório quanto a área de imagem entram em contato com quem solicitou o exame e, na falta desse, com outro médico que possa substituí-lo, né? Então, se o paciente está internado, tem uma equipe de apoio e, na hipótese que é mais rara, até com o paciente em si, que foi o alvo daquele exame, para justamente correlacionar esse valor com a clínica, né? É esperado, precisa que repita, revisa o processo para ver se aconteceu alguma questão processual, algum erro que seja,
se for um sangue, na coleta, a coleta adequada, no ambiente adequado, né, sem nenhum tipo de contaminação, até a colocação na máquina. A máquina em si, então a gente está falando, quando a gente pensa em um hospital, a gente está falando de uma estrutura inteira de engenharia clínica para dar o suporte a esses equipamentos, porque a gente estava lá falando, né, do quanto que a tecnologia nos ajuda. A dependência de equipamentos é muito grande, então a gente está falando de grandes fornecedores, a gente está falando das instituições que administram essas máquinas, equipamentos, softwares, a gente está falando de tecnologia da informação, e além da engenharia clínica, infraestrutura, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de materiais radioativos e o cuidado com eles. Daí a gente tá falando lá do resíduo, né? Do lixo, que tudo isso pode resultar. Então, esses indicadores de assertividade, de pânico, de laudo, correlacionado a incidentes também, aos pacientes, que aí a gente já está falando de algo que chegou até ele. Então, a barreira, ela existe para que o paciente não seja atingido. E a gente vai ter barreiras, várias barreiras em todas as etapas do processo, até a realização de um procedimento, exame, o que seja. Mas, no caso da gente não conseguir que essas barreiras parem, a gente pode sim ter um incidente. E os incidentes, eles são classificados em incidentes que chegam aos pacientes, mas eles não causam dano, ou eles podem causar dano, e daí a gente vai fazer a graduação desse dano leve, grave, moderado, e assim por diante. E então a análise também de qualquer circunstância de risco ou incidente, ela precisa ser minuciosa, ela precisa ser notificada e investigada. Esse termo é um termo um pouquinho, né, diferente, assustador muitas vezes, mas o identificado no sentido de detalhado, de buscar a causa profundamente e de depois ter a ferramenta de qualidade, né, que é a minha paixão, mas a gente ter a organização disso em planos de ação para que outros pacientes não sejam atingidos caso algum tenha sido, ou até para provocar a efetividade dessas barreiras que você estava perguntando, né? Quanto a barreira foi efetiva ou não? Se eu consigo parar o processo antes de atingir o paciente, eu preciso apontar aquela barreira. Olha, a dupla checagem aqui deu certo. Olha, o pedido, ele está bem feito. Então, a gente conseguiu levar quem está fazendo o exame para onde o médico queria, da forma que o médico que pediu queria. Então, também faz parte de um bom pedido, um bom laudo, né, numa imagem perfeita, é o que a gente quer para os pacientes que estão conosco todo o tempo. Muito bom. Alessandra, conversar com você, fica muito claro que você realmente tem total, noção de tudo que você faz. Parece que é um negócio assim, parece fácil. Eu já ouvi uma frase uma vez que fala assim, o bem feito parece fácil. E assim, você trabalha com qualidade, né? Então, tudo que você faz precisa ser muito bem feito, porque é qualidade, né? A palavra já diz. E você passa muito essa mensagem, assim, de transparência, né? De que existem protocolos, que tudo precisa ser seguido, tudo precisa ser muito minucioso. A gente está falando de saúde, né? Então, é algo que realmente mexe com a vida das pessoas o tempo todo, né? A gente está aqui sendo acompanhado por profissionais de saúde, mas certamente existem outras pessoas que estão nos assistindo que não são profissionais de saúde, mas todo mundo é interessado em saúde, né? Eu tô aqui aprendendo pra caramba com você, Alessandra, e eu queria fazer uma última pergunta, e essa última pergunta eu acho que vai envolver todo mundo, porque não tem como fugir dessa pergunta aqui. Como que o engajamento do paciente, a gente já falou um pouco sobre isso, né, ao longo da nossa conversa, mas só para a gente fechar aqui com uma mensagem também, né? Como que o engajamento do paciente e dos seus familiares é fundamental para que, de fato, se tenha uma segurança do paciente, e aí pensando no tema, na temática desse ano, na segurança do paciente, que é de fato o diagnóstico correto, né, preciso, então como que a participação e o engajamento do próprio paciente, dos seus familiares é fundamental? Eu queria comentar primeiro a sua fala a respeito, né, do conhecimento. Dentro do hospital, quem faz essas ações, né, que eu estou aqui propagando, são as equipes, são os times.
Então, a gente tem times médicos, assistentes ou do staff do hospital preparadíssimos. É um hospital complexo, a gente costuma brincar, né, que ele é complexo até no nome, né, ele chama Complexo Hospitalar de Niterói. A gente tem muitas especialidades dentro daquele hospital, desde a maternidade, passando por UTI neonatal, passando por unidade de transplante de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, a identidade cirúrgica do hospital muito forte também, além da emergência de várias especialidades, a linha pediátrica, né, para quem tem filho, tem essa luta, né, de muitas vezes encontrar o local para ser atendido em toda a linha, na grande gama de doenças que são possíveis, e a gente tem também a rede de apoio da própria DASA, que o CHN pode recorrer em qualquer necessidade, seja para unidades de diagnóstico, seja para outros hospitais, inclusive em outros estados. Então, é muito bom quando você consegue trabalhar tendo times bons, times de enfermagem, times de fisioterapia, nutrição, farmácia, a gente está falando da assistência farmacêutica aqui, fonoaudiologia e psicologia e tantos outros, né? E colaboradores administrativos também que fazem a coisa funcionar dessa forma. E o apoio da alta administração, que não poderia dar certo, né? Uma acreditação ou qualquer ações desse tipo que a gente não tivesse um apoio restrito, e a segurança do paciente como pilar principal da instituição, porque sem ela, né, a gente não consegue as demais estratégias, digamos assim. E aí, voltando para a questão do envolvimento do paciente, existe nem é mais uma prática obrigatória, porque ela já se diluiu em todas elas, que é o papel da família, e ela se chamava Papel da Família para a Segurança do Paciente. Então, o engajamento do paciente, de quem está em volta dele. O paciente, ele traz a queixa, né? Então, o importante de ouvi-lo, o importante da coleta, a coleta das informações, a coleta dos dados, como eu falei, os exames anteriores também. Tem um conceito que é o trazer o paciente para o centro do cuidado. A gente sabe que ele é o centro do cuidado, né? A gente existe porque ele está ali, mas que com a organização ao longo do tempo, a gente acaba tangenciando esse ponto principal, que é deixar o paciente ali onde ele tem que ficar. E tudo passar por ele. O plano passar por ele, o que vai acontecer passar por ele. Como eu falei, se ele aceita que tudo aquilo seja feito, que ele tem acesso, sabe, Raquel, acesso aos horários das suas medicações, acesso ao tipo de medicação que ele vai receber, para que serve, em qual momento que ele poderia utilizá-la, como que ele potencializa os tratamentos e as orientações que ele recebe, porque são muitas. Então também é um grande desafio, porque a gente precisa educar o paciente, a gente precisa orientar o paciente, mas ele também tem um limite ali de receber as informações e de aderir àquelas informações. Então, fazer isso ao longo de uma passagem rápida pelo pronto-socorro, de receber esse paciente de uma forma eletiva, que a gente chama, quando ele procura o hospital para fazer um determinado exame, para fazer numa internação de poucos dias ou de muitos dias, e fazer isso nos tempos corretos é um grande desafio. A gente busca isso desde sempre. Acho que a gente nunca vai conseguir chegar a falar, olha, conseguimos e está mágico aqui, está perfeito, e a gente consegue fazer de forma inequívoca. Não é. É um desafio de todos os dias e de todas as equipes. Mas a gente entende que sim, quando a gente envolve o paciente e nunca deixando que ele assuma a responsabilidade que não é dele. Né? Tem uma responsabilidade que é da instituição, que é do médico. Ela é uma responsabilidade legal que vem com a nossa profissão. E a gente tem que ter esse cuidado para não trocar de lugar. Mas o paciente, sim, a mãe, como a gente tem em pediatria, né, a mãe da criança, a família que está acompanhando a criança, eles trazem muitos dados que são fundamentais para a gente ter esse sucesso que a campanha está mostrando para a gente, que a gente quer ter, né, de segurança mesmo no diagnóstico, e a gente reverter esse número aqui, que a OMS publicou, de 16%, porque ele não é bom, ele não agrada, não é o que a gente quer, e
muito mais do que qualquer coisa é a gente saber que quando a gente é profissional de saúde, a gente é paciente. Sempre foi, sempre será em algum momento da nossa vida. A gente é a nossa família. Então a gente está fazendo por eles e está fazendo por nós também, né? Cada campanha dessa é nossa, é de todo mundo. É, potencialmente de cada um de nós, né? Porque a gente precisa, claro, se cuidar da nossa saúde para que não estejamos na condição de paciente, né? Mas, eventualmente, isso pode acontecer com qualquer um de nós ou com qualquer um dos nossos entes queridos, né? Alessandra, eu queria te agradecer muito, né, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, reforçar que, de fato, eu aprendi bastante. Eu acho que é sempre muito bom e esclarecedor a gente ouvir pessoas de áreas distintas das nossas, né, porque a gente fica num mundo, né, claro que, como uma comunicadora, eu acabo ouvindo de tudo um pouquinho, mas a gente também tem um desafio muito grande, né, como jornalista, que é fazer com que as pessoas entendam que a gente não entende de tudo, porque o jornalista, ele tem muito isso, né, as pessoas falam, mas você pode falar porque você é jornalista. Não posso, nem me atrevo, né, porque quando não sei, eu prefiro realmente não opinar e trazer alguém que possa, de fato, esclarecer. Então, foi, de fato, assim, uma satisfação te receber aqui na Ensino, gravar esse episódio com você, tá? E espero que a gente possa ter outras conversas, independente, né, do podcast. A gente termina aqui o episódio e a gente continua conversando, né, Alessandra? Mas muito obrigada mesmo, viu? Se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos, né, quem está nos assistindo, nos acompanhando. Obrigada, Raquel, obrigada, Ensinam, pelo convite, né? O que eu deixo de mensagem é essa final. A segurança do paciente é a gente como paciente também. E aí, aproveitando o trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolvem, né? Que é a gente se manter atualizado e se manter pronto para os desafios, porque eles vão ser cada vez mais exigentes. E é isso que faz, né, puxar essa régua para cima, que é o que a gente quer. Perfeito. Obrigada. E a vocês que ficaram nos acompanhando aqui até o final, queria agradecer. Peço para que vocês também compartilhem, né? Porque eu acho que esse conteúdo é muito importante para cada um, né? Independente de serem profissionais de saúde, serem, né? Como eu falei, né? Em algum momento aqui do nosso episódio, saúde é importante para todos nós, então vamos divulgar esse conteúdo. Agradecer mais uma vez e até a próxima.